Com a iminente chegada do novo Fiat Grande Panda aqui no Brasil, presume-se que não com esse nome, acho que ninguém esperava muitas mudanças para o Argo na sua linha 2026. Mas, surpreendentemente, a Fiat tirou alguns pequenos truques na cartola para tentar dar um pouquinho mais de vida para esse já clássico hatch compacto aqui do nosso mercado. Mas será que é o bastante para deixar ele mais relevante nessa categoria? A gente vai descobrir hoje na nossa avaliação do Argo Tracking 1.3 CVT 2026. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Argo foi lançado aqui no Brasil em maio de 2017, com uma missão bem difícil, substituir 3 grandes carros da Fiat em uma tacada só, Palio, Punto e Bravo. E, quase 10 anos depois, fica claro que o Argo tomou realmente o lugar só do Palio. O Punto ficou num buraco ali, uma ausência não preenchida por muito tempo, até a chegada do Pulse. E o Bravo, bem, a categoria dos hatches médios acabou, não teve substituto. E é interessante observar também que lá em 2017, justamente por conta desse objetivo, a linha era bastante extensa. Mas como que está a linha pro ano modelo 2026? Você tem o Argo sem nome 1.0 manual, você tem o Drive 1.0 manual, você tem o Drive 1.3 CVT, o Tracking 1.3 CVT e relançado nessa semana que a gente está gravando esse vídeo, o Tracking 1.3 com câmbio manual. Percebe-se então que a linha é muito mais enxuta hoje do que era no passado. Mas para a linha 2026, o que mudou no Argo? Não é nem jogo de 7 erros, porque menos coisas mudaram do que isso. Nas versões Drive CVT e Tracking, agora os faróis são totalmente em LED. Farol baixo, alto, luz diurna, luz de seta e até os faróis de neblina. A central multimídia também é nova. A carcaça é a mesma desde 2017, mas agora a gente tem um novo sistema operacional que traz alguns recursos bem discretos de novidade, mas o principal, o espelhamento agora é sem fio, tanto para Android Auto quanto para Apple CarPlay. A central com espelhamento sem fio é novidade para toda a linha, assim como o interior agora 100% escurecido, que antes era um diferencial da versão Tracking. Agora, desde a versão de entrada, você tem esse interior 100% preto para toda a linha, inclusive as versões 1.0, e a mesma coisa para os retrovisores externos, que agora tem essa capa preto brilhante. Depois desse jogo dos 4 erros, vamos começar a falar de pontos já mais conhecidos do Argo, começando pelo seu motor, que aqui não tem grandes novidades, é o mesmo Firefly 1.3 que a gente conhece lá do lançamento no Uno em 2016. É óbvio que já atendendo às novas regras de emissão e por isso com diferenças em potência e torque. Agora para a linha 2026 ele é um motor que entrega 98 cavalos de potência na gasolina, 107 no álcool e de torque a gente está falando de 13,2 kgfm na gasolina e 13,7 no álcool. Construtivamente falando, nada mudou nesse tempo. Então a gente está falando de um motor 100% em alumínio, é uma construção muito moderna, mas ele é um motor de comando único e 2 válvulas por cilindro. Então não é um motor 16 válvulas, não é um motor turbinado, não é um motor de injeção direta. E a Fiat fez isso lá em 2016 para ter um carro de manutenção mais barata e, obviamente, construção mais barata. Até hoje não mudou, não se sabe se deve mudar. E a impressão de organização geral aqui dentro é bem ok, o motor fica bem alto dentro do capô, mas chama atenção a ausência da manta acústica. Na hora que a gente estiver andando, a gente fala um pouquinho mais sobre isolamento desse carro, mas já adianto que nesse daqui, ao contrário de outros Argos e Cronos 1.3 CVT, não incomodou tanto não. E o motor sempre casado com os mesmos câmbios, o manual de 5 marchas, já conhecido da linha Fiat, ou nesse caso aqui, o Aisin de 7 marchas, que é fornecido pela Toyota. E sem mudança de geração, obviamente sem mudança de plataforma, a mesma MP1 que deriva lá da época do Punto, o Argo não mudou de dimensões. Mas como aqui no Tracking a gente tem um carro que é um pouquinho mais alto em termos de suspensão, tem algumas diferenças em relação ao Drive. Mas no final das contas ainda é um carro compacto com 4,03 m de comprimento,
2,52 m de entre-eixos, 1,75 m de largura, sem contar os retrovisores, e 1,56 m, quase 57 de altura, altura. Ou seja, um carro bem dentro da média da categoria. O que chama atenção aqui é o vão livre, que é de 18 centímetros, 18,3, 18,5, um bom vão livre, e aqui nessa versão Tracking, os pneus, que são 205/60 aro 15. São pneus largos e Pirelli Scorpion. São pneus que fazem sentido para essa proposta porque dão um pouquinho mais de tração caso você rode em terrenos de terra batida e coisas do tipo. Ele pesa 1.141 kg, o tanque tem 45 litros e a capacidade de carga é de 400 kg. Aqui nada muda em relação a antigas versões Tracking do Argo. Pequenas diferenças de peso e coisas do tipo. Freios, disco ventilado na dianteira, tambor aqui na traseira, suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção aqui na traseira, também nada muda nisso e a gente vai ver daqui a pouquinho que isso é um baita ponto positivo, porque a suspensão continua impecável como sempre foi. O porta-malas também está dentro da média da categoria. Com a chave presencial, você tem acesso aqui apertando o botão, se abre facilmente, o que é muito positivo. E um ponto de atenção, a Fiat desde o seu lançamento até a linha 2026 divulgava sempre o volume em padrão VDA, que é o padrão de mercado, ou seja, 300 litros. A mesma coisa que a gente vê em Polo e HB20, por exemplo, ficando acima de Onix e 208. Mas, para essa linha 2026, a Fiat está divulgando o padrão líquido, ou seja, como se você enchesse isso aqui com líquido, água, o que você quiser, indo a 327 litros. Então, não teve mudança de estrutura, uma medição diferente. No padrão do mercado, segue um carro com 300 litros de capacidade. Batente em plástico, que é um bom detalhe. A tampa traseira também é 100% revestida em plástico, também é outro bom detalhe, com um puxador só aqui do lado direito. E o padrão de acabamento aqui dentro também é bem bom. Tá vendo essa tampa aqui ainda é revestida em feltro. Todo o espaço aqui interno também em feltro. A gente tem pequenos ganchos de plástico. A gente tem uma iluminação halógena aqui do lado direito do carro. E o step vai aqui por baixo e por dentro. Então aqui, sem novidades. Carro curto, porta-malas de 300 litros. Muita gente que não conhece o Argo pode achar que ele tem um espaço interno ruim, né? Definitivamente não é o caso, porque ele não é um carro exatamente largo, mas está um pouco estreito. Olha, com carinho, 3 pessoas aqui conseguem fazer uma viagem curta e coisas do tipo. Você já deve ter reparado que o banco não é bipartido, mas para fins de espaço aqui atrás isso não é um problema. O espaço para a cabeça é bem ok, eu tenho 1,77 m, olha, tem mais ou menos 3 dedos aqui, 2, do topo da minha cabeça até o teto, mas o destaque realmente é o espaço para as pernas, que é simplesmente absurdo. Olha, nessa categoria é difícil você encontrar alguma coisa melhor do que isso. Eu tenho aqui, vai realmente um palmo do meu joelho pro encosto dianteiro. E é legal também que o túnel central não é dos mais altos. E como você não tem um console central muito elaborado aqui, são um pequeno porta-copos, uma entrada USB, a sensação de amplitude também melhora. Mas é claro que a Fiat lançou mão de alguns truques para isso. Por exemplo, o assento aqui é curto, muito mais curto do que você encontra em um Polo, por exemplo. Então olha, eu ficando bem correto aqui, reparem como ele não vai até o final das minhas coxas. O banco dianteiro, você já deve ter reparado também, é um banco bem estreito mesmo. É um banco que não é tão bojudo, mais uma vez citando o Polo, que é um concorrente direto que veio no mesmo ano. Enfim, na hora que eu sentar ali na frente eu vou contar alguns outros segredos da Fiat para privilegiar esse espaço interno. Mas já adianto que é um bom pacote, um bom packaging aqui de interior que a Fiat fez. E nem o teto preto tira essa boa sensação de amplitude, que também é muito agradável, fica muito agradável por conta do vidro que desce quase 100%, né? Fica só esse pequeno pedacinho aqui para fora. Mas quando você começa a observar o acabamento, a gente começa a enxergar algumas limitações para uma versão topo de linha. Então olha, nessa categoria é normal que aqui não tenha tecido, espuma, nada do tipo. A minha crítica não é nem sobre isso. Mas reparem que é tudo preto. Inclusive, os puxadores aqui, as maçanetas,
um plástico bem grosseiro, bem áspero inclusive. E aqui onde você apoia os braços tem uma textura muito diferente do resto da porta. Então olha, aqui você vê que tem um trabalho de uma textura, aqui tem um trabalho com outra textura, e aqui não, é só liso. Uma versão drive de entrada ou sem nome, acho que tudo bem. Na Tracking, que passa dos R$110 mil, nessa configuração, deixa a desejar. E aqui um pequeno espaço que você pode guardar um celular, carteira ou talvez até uma pequena lata, pequena garrafa de 500 ml. Essa unidade aqui que a gente está avaliando tem todos os opcionais de fábrica. Então você tem um pacote de R$ 3.090 com o revestimento do volante e dos bancos em couro ecológico, ou seja, vinil, ar-condicionado automático e digital e também chave presencial. Esse é o Argo com todos os equipamentos que você pode ter, e esse aqui também tem a pintura vermelho Monte Carlo com o teto preto brilhante, que acrescenta mais R$1.000 aí nessa conta. É tudo o que você pode ter em um Argo, mas não tudo o que você pode ter na família Argo. Pois o Cronos, que a gente avaliou recentemente na sua versão Precision topo de linha, oferece a mais rodas aro 16, farol automático, limpador automático, retrovisor eletrocrômico, apoio de braço central e principalmente airbags laterais de peito e cabeça, com os mesmos bancos que a Fiat já oferece no Pulse. Lá a ergonomia acabou ficando um pouco estranha, mas o fato é que a Fiat claramente mexeu menos aqui no Argo, presume-se que ele não vai durar muito no mercado, e mais no Cronos, ou seja, a gente já começa a enxergar uma bifurcação da história dos dois veículos. E claro, isso faz com que esse Argo topo de linha de hoje não seja o Argo topo de linha da história, pois em outros momentos, em outras versões, o Argo já ofereceu, por exemplo, uma central multimídia de 10 polegadas, pior do que a de 6, mas enfim, maior do que essa, esses itens que eu citei do Cronos, e até outros que deixaram de existir na linha, como um motor 1.8 mais potente, que fazia sentido para muita gente, e um painel com uma tela digital colorida de 7 polegadas emoldurada pelos mostradores analógicos. Isso sem falar na regulagem de altura e de distância do volante, que toda a linha Argo e Cronos também perdeu com o tempo. Não vou entrar nem no mérito de acabamento, que como vocês viram, com tudo preto fica bem simplificado. No passado, as versões Precision tinham essa faixa central aqui num tom de prateado mais elaborado e a HGT num tom de vermelho. E as capas de banco também eram um pouquinho mais elaboradas. Essa do Tracking aqui, lembrando, versão topo de linha com vinil, tem alguns detalhes perfurados, mas é pouco. Ou seja, aqui a gente tem o Argo, o melhor Argo que você pode ter hoje, mas não o melhor Argo que você pode ter na história. Então, no final das contas, você tem uma versão topo de linha que em equipamentos e acabamento acaba regulando com algumas intermediárias de seus concorrentes e, dependendo do item específico que você olha, até versões de entrada de alguns dos seus concorrentes. Então, de fato, tem um espaço para melhorar aqui no Argo. Mas, falando do que ele entrega bem? Bem, em termos, começando pelo que é mais importante, segurança, esse carro oferece só o que é obrigatório por lei. Então a gente está falando de 2 airbags apenas, controle de tração, estabilidade, Isofix, cintos de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos, dentre outras coisas. E quando ele foi testado em 2021 pelo Lightning Cap, ele zerou, ficou com 0 estrelas nos testes do Instituto. A área dos pés foi considerada estável, a proteção para os passageiros no impacto dianteiro aqui foi considerada ok, boa para marginal, mas ele deixou muito a desejar na proteção lateral, na estrutura do habitáculo como um todo e principalmente na proteção dos bancos. Ou seja, esse apoio de cabeça aqui não oferece muita proteção em relação ao efeito chicote. E falando em termos de equipamentos, também bem ok. A gente está falando de um carro que tem, de série, vidros elétricos nas 4 portas, sensor de estacionamento, câmera de ré, retrovisor elétrico com tilt down. Você tem um ar-condicionado, lembrando, automático e digital aqui é opcional. Um pacote Dignidade Plus, vamos dizer assim, bem equivalente a outros carros dessa categoria, com exceção óbvia a Mob e Kwid, que brigam ali na faixa dos subcompactos. Então, difícil alguém sentir falta de muita coisa aqui, mas realmente falar que se destaca, não, acho que não dá. Em ergonomia você também tem algumas concessões. Vamos lá. O banco, ele deixa um pouco a desejar, reparem. Ele é um tanto quanto curto, tem 1,77 m mais uma vez, e aqui faltam mais ou menos 2 dedos para apoiar a minha coxa 100%.
Polo e HB20 mandam melhor nesse sentido. O apoio lateral também é só ok, e o apoio do topo das costas deixa a desejar. Repare inclusive como o banco é estreito, onde os meus ombros estão e onde os bancos terminam. Então, de fato, a gente tem uma limitação aqui. O cinto tem regulagem de altura para o motorista e também para o passageiro. E o banco, mesmo na sua posição mais baixa, que é a que eu já estava usando, também é muito alto. Então dá para reparar que aqui também a Fiat fez uma jogada para privilegiar o espaço de quem vai ali atrás. Especialmente neste meu caso aqui, porque o volante tem regulagem só de altura, um campo bom, mas não tem regulagem de distância, tá vendo? Esse é um item que o Argo perdeu com o passar dos anos. Então acaba que você é obrigado a fazer uma escolha aqui. A escolha que eu fiz foi deixar o banco mais ereto do que eu já gosto, para não ficar tão distante do volante, para não ter aquele efeito de dirigir com os braços esticados, que é totalmente errado. Então acaba que isso privilegia inclusive espaço para quem vai ali atrás, mas é uma concessão ergonômica para quem vai aqui na frente. Banco, volante e pedais tem uma centralização bastante correta e acesso aos pedais também sem grandes problemas. Hoje eu estou com o meu tênis errado, estou com o meu tênis de academia, mas são calçados geralmente que podem prender um pouco mais, mas mesmo assim tudo ok aqui. E você tem um quarto pedal aqui, né, que seria em um carro manual, mas um apoio de perna, que acaba deixando também o joelho um pouquinho flexionado, por ser um pouco próximo, mas também é um ponto com o qual você consegue se adaptar. Enfim, o Argo comete alguns deslizes que podem incomodar bastante dependendo do seu tipo físico, mas não é nada muito grave, tanto que a gente vê que é um carro bastante usado por motoristas de aplicativo por longas jornadas. E ao contrário ali da segunda fileira, a percepção de acabamento aqui na dianteira é um pouco melhor. Por mais que, mais uma vez, seja tudo preto no preto no preto, com cinza escuro, 50 tons de cinza, aqui na porta dianteira você tem essa parte aqui, que é revestida com uma espuma bem ok, e aqui também. Então olha, a parte onde você apoia o braço, ela é totalmente revestida, o que passa uma impressão bastante agradável. Um ponto que eu preciso fazer é sobre esse puxador. Na minha posição ele não me incomoda, mas é uma crítica comum a pessoas de estatura diferentes ou regulagens diferentes, que esse puxador aqui acabe batendo muito no joelho enquanto você dirige, especialmente nas versões com câmbio manual. E aqui, mais uma vez, reparem a maçaneta, né? Na textura bastante simples, você tem esse jogo de texturas aqui na porta. Enfim, o que salva aqui de fato é essa aplicação aqui de vinil espumado numa parte bem generosa aqui da porta dianteira. Quando você começa a pensar em porta-objetos, o Argo deixa bastante a desejar. Apesar dele ter sido lançado em 2017, quando a gente já vivia um mundo bem conectado, o espaço aqui para celulares e outros pequenos itens deixa muito a desejar. Repare, inclusive, que eu estou deixando meu telefone e minha carteira aqui na porta, o que seria antigamente o porta-revista, e não nesse espaço aqui, por exemplo. Por quê? Olha, o celular claramente não fica muito bem encaixado aqui. Inclusive, você não tem nenhum espaço para carregamento por indução. Aqui debaixo do comando do ar poderia ter alguma coisa, mas não tem. Onde era o segundo porta-copos no passado, aqui a gente tem uma entrada USB e auxiliar a P2. Sim, uma entrada P2. E aqui debaixo do freio de estacionamento, ou logo atrás da alavanca de câmbio, você tem um pequeno espaço também, um tapetinho, onde você pode colocar, sei lá, talvez a chave presencial do carro, talvez a chave de sua casa, alguma coisa assim, mas o celular aqui já não fica muito legal também, tá vendo? Olha, meu telefone nem é dos maiores, é um iPhone 13 e ele já não fica bem encaixado aqui. Ou seja, faltam espaços aqui para você guardar as miudezas do dia a dia e especialmente um carregador por indução, considerando que agora o Argo tem essa central com espelhamento sem fio. Como eu tinha comentado, o sistema operacional dela mudou. Inclusive, reparem na página inicial, nas funções de música, nas configurações, que ainda são bastante limitadas, mas oferecem detalhes como, por exemplo, o volume do sensor de estacionamento, atraso da câmera de ré, e aqui você também ainda tem um espelhamento das informações de computador de bordo. Então você tem percurso A e B, com consumo médio, velocidade média, distância e tempo de viagem e com autonomia. Ponto que eu não posso deixar de chamar a atenção, o cálculo de autonomia aqui continua muito ruim.
é normal em trechos de 5 km essa autonomia variar mais de 200 km justamente por conta do consumo recente, né? Seria melhor uma média um pouquinho mais longa. E o espelhamento agora é sem fio, mas reparem que a visão do CarPlay, como é o caso aqui, continua muito pequena, muito limitada mesmo. Então acaba que os ícones muito pequenos, enquanto você usa, podem ser difíceis de você comandar, especialmente quando você está dirigindo. Então você pode passar a música pelo volante, claro, mas dando alguns exemplos aqui. E se você quiser ir para o Waze, tá vendo? Você precisa de uma certa atenção, o que não é muito prático quando você está dirigindo. Até no Waze, né, os alertas são muito pequenos, enfim, deixa bastante a desejar essa visão. E as cores também são só ok, não tem muito o que elogiar nessa tela. E claro, agrada ainda o fato de termos comandos físicos para volume, para desligar, aqui botões touch, né, para deixar no mudo, desligar a tela, ou também de volta ao físico para passar a música ou selecionar as coisas do CarPlay, como eu estou fazendo aqui agora, ou a rádio. Então definitivamente é a melhor tela que o Argo já teve. Mas isso não significa muita coisa, porque vocês viram as limitações que a gente ainda tem. Aqui cabe uma tela de 10 polegadas, como a gente já viu lá em 2017, 2018. E seria legal se pelo menos a Fiat trouxesse para cá a tela de 8 polegadas do Pulse e do Fastback de entrada. Já seria uma adição bem interessante. E no painel de instrumentos, sem novidades. Então você ainda tem o velocímetro aqui do lado esquerdo, o conta-giros lá do lado direito e os mostradores por barras da temperatura do líquido de arrefecimento e ali do outro lado do nível de tanque. Aqui na tela central monocromática do computador de bordo, 3 polegadas e velocímetro digital. Você tem inclusive a opção de ver em milhas, inclusive setar um alarme de velocidade. Na segunda tela de economia, você tem as medições de Trip A e Trip B. Você tem um consumo instantâneo, você tem uma página de informações do veículo com indicador de pressão indireta dos pneus, temperatura do óleo, da transmissão, orímetro, quantos quilômetros faltam para revisão ou quantos dias e a tensão da bateria. Você tem informações de áudio, ele só dá um nome do que você está escutando, mensagens, caso tenha alguma mensagem de erro aqui, e configurações da tela. Você pode definir, por exemplo, o que você quer ali no centro, no canto superior direito ou no superior esquerdo. No meu caso aqui eu deixei marcha no centro, direito temperatura, e do lado esquerdo o Trip A, configurações do veículo, então segurança, assistência, volume dos avisos, luzes, nada muito complexo, e de volta aqui essa visão do velocímetro. Enfim, um painel bem simples com algumas informações legais, mas também nada de muito destaque. Se por fora o visual já está um pouco envelhecido, mas ainda agrada, por dentro a idade já começa a dar os sinais, na hora de dirigir o Argo agrada bastante, especialmente por conta da suspensão. Vamos lá para contar isso para vocês? Vamos começar a nossa volta aqui então com um carro que a gente apelidou carinhosamente de Lectrek, por conta de sua cor. Se você não sabe o que é o Lectrek, pesquise. E chave presencial, lembrando, é um item do pacote Tracking Top. E é legal que a chave presencial dele é com sensor na porta. Então você coloca a mão na maçaneta, destrava, você tem um botão para travar o carro e, relembrando, funciona também para destravar o porta-malas. Vamos lá, vamos dar nossa volta então? Primeiro ponto para falar aqui, diâmetro de giro de 10,7 metros. Não dá para dizer que é ruim, mas ele é claramente pior do que outras versões do Argo. Por que isso? Por conta dos pneus mais largos, né? São pneus 205. Centragem da direção em manobras é ok, mas acho que o piso aqui inclinado não nos ajuda muito, mas em algumas situações dá para notar como, né, a centragem dela poderia ser um pouquinho mais precisa, mas sem incomodar. Vamos aproveitar aqui que esse piso é bastante castigado para falar do que definitivamente é um grande ponto positivo, especialmente dessa versão, que é a suspensão. Ela é incrível, ela é silenciosa. Você dificilmente
vai bater a suspensão, uma irregularidade, coisas do tipo. Lombadas, valetas, rampas de garagem, sem problema absolutamente nenhum. E olha que aqui eu tô até com a pressão um pouquinho mais alta do que o recomendado. A Fiat recomenda 32 PSI nas 4 rodas, independente da carga, então é padrão, e eu tô com 34, 35. Então uma suspensão, cara, que ela é muito boa. E o que é legal é que o Argo, ele tem um comportamento também ainda muito correto. É óbvio que ele não vai ser preciso como um Polo, como um 208 GT, como um HB20, mas é um carro totalmente seguro de comportamento, muito, muito seguro, e que te traz essa tranquilidade, essa segurança em termos também de buracos, né? Afinal de contas, a gente sabe que em grandes cidades a gente já encontra muita coisa ruim e muitas vezes pelo interior é pior ainda. Se você encara esse tipo de situação, acho que esse Argo Tracking aqui é uma pedida boa. O pneu é alto, vai te dar uma segurança em buraco. É uma medida fácil de substituição. É um pneu, ó, valeta rápida. Tranquilo. É um pneu que tem boa aderência em terra batida. Enfim, acho que é uma boa escolha esse Pirelli Scorpion aqui. E o que é legal é que o Argo tem essa grande capacidade de absorção, mas nem por isso é um carro molenga, como alguns Fiats antigos eram. Não, bem o oposto, é um carro que roda bem firminho, mas com essa grande capacidade de absorção. E a direção também, tá vendo? Ela não transmite praticamente nada de impacto aqui para dentro. Uma direção também bem isolada e bastante leve. Em manobra ganha um peso ok em velocidade mais alta. Ou seja, na proposta de hatch aventureiro de te isolar das coisas, acho que o Argo acerta e acerta bastante. Vamos falar de desempenho agora. Radar aqui de 50. Eu estou em drive. Daqui a pouquinho eu vou falar do comportamento de CVT. Mas ó, 20 por hora, ele está a 1400 RPM. Vou pisar fundo em 3, 2, 1. O giro subiu para 4,5, 50 por hora. Ele não leva o carro até 6.000 giros, ele troca antes, então fica uma sensação um pouquinho de aquele CVT clássico, sabe? Que ele segura muito o giro, que ele cresce de maneira mais travada, e se isso te incomodar, você pode usar aqui as trocas manuais. Ele não tem as borboletas, mas ele tem os comandos aqui na alavanca. E olha, para um carro que, mais uma vez, não tem propósito esportivo, eu acho que está bem ok aqui. A gente está falando de um veículo que, em dados oficiais, chega ao 100 em 11,8 segundos, tem máxima de 173 km por hora, muito, muito ok mesmo. E para a cidade, o desempenho é muito, mas muito mais do que suficiente. É um carro que, mesmo cheio, como eu rodei aqui, você não vai ter grandes pontos de atenção, não vai precisar calcular muito retomadas, coisas do tipo. Então, acho que é um bom padrão de resposta. E vou aproveitar esse farol aqui, vou falar inclusive de delay do câmbio. Vou sair aqui em drive mesmo, parei, pisando no fundo em 3, 2, 1. Mais uma vez, reparem o giro até onde vai. Ele troca 5.700 aproximadamente. E existe um delay? Existe. Todo carro novo tem esse delay, né, por conta das regras de emissão. Mas me parece melhor do que era no passado. E o motor também aqui, especificamente nesse, está me parecendo bem mais silencioso do que no outro Argo que a gente avaliou, o Drive 1.3 CVT, e até mesmo no Cronos Precision, que a gente avaliou também na última semana. Então você não percebe aquela coisa de ressonância ao redor dos 2.000 giros. Você escuta o motor invadindo a cabine em rotações mais altas, mas ainda de maneira bem ok. E aqui, é claro, né, a gente fica tão acostumado a motores 1.0, sejam aspirados ou turbinados, que quando você pega um de alto deslocamento, parece um pouco estranho. Mas roda alguns quilômetros e fica uma sensação de que está tudo certo também. O que chama atenção aqui, já mais por um viés entusiasta, é que o motor ele não é lá muito fã de altos giros. Enfim,
São características, mas chama um pouquinho a atenção aqui para quem é mais detalhista. Assim como a progressividade dos pedais. Aqui a gente tem algumas coisas bem clássicas dos carros da Fiat, né? Então, o acelerador é um pouquinho nervoso, ele tem um certo aquele efeito de botão liga-desliga, mas aqui está até menos gritante do que em outros carros da marca que a gente avaliou. Então, velocidades de trânsito travado, né, que anda e para, arranca e para de novo, você sente como uma borboleta num pequeno comando do pedal, abre muito e abre de maneira brusca. Então aquele carro que já dá um salto ali, você, né, dá um pouquinho dessa cabeçada. E a frenagem também, às vezes ela não é tão progressiva, porque o pedal tem uma certa sensação de borrachudo, especialmente se você tiver com esse tipo de tênis igual eu tô aqui agora, né, lembrando do tênis errado para dirigir, que é tênis de academia, que acaba tirando um pouco da sua sensibilidade nos comandos. Mas são características também que geralmente agradam aí ao público que já conhece os carros da Fiat. Então, no final das contas, é um Argo já muito conhecido. Esse conjunto mecânico está bem calibrado para cá, acho que atende muito bem essa proposta, mas o consumo poderia ser um pouquinho melhor. Especialmente porque, nesse tipo de situação como agora, paradas de semáforo, você não tem mais o start-stop, que já existiu na linha Argo, inclusive no motor 1.0 com câmbio manual. Não existe mais em nenhum veículo dessa família, seja Argo ou seja Cronos. Então acaba que os números que a gente encontra aqui, eles são só ok. Muita gente fica falando que são carros extremamente econômicos, mas os nossos testes, sempre esse conjunto, foi bem ok. Aqui, mais uma vez, a gente teve um consumo urbano pesado com gasolina na faixa dos 6 km por litro, um médio, ou seja, ruas de bairro, algumas avenidas de 50, 60, com um pouco de trânsito, mas sem grandes interrupções, na faixa dos 10 km por litro, um urbano leve, ou seja, avenidas 50, 60, alguns semáforos, mas também sem grandes interrupções, na faixa dos 15. Em vias expressas, andando ali a 70, pode esperar números que vão passar dos 20 km por litro. Lembrando, todos esses números com gasolina, que é como a gente recebe os carros aqui da frota da Stellantis, e que consumo ele não pode ser diretamente comparado em condições diferentes, né? Então, obviamente, um carro rodando em Brasília não vai ter o mesmo consumo de um carro que roda em Belo Horizonte. Mas, enfim, com álcool, esse carro geralmente, né, tem números que agradam um pouco mais. Gasolina não é exatamente a bebida preferida dele. Vamos então aos pontos positivos e negativos do Argo Tracking, carro que a gente já conhece tão bem há tantos anos. E eu fico feliz, inclusive, de trazer o seu primeiro ponto positivo aqui, porque é algo que a gente vem falando já desde o começo do nosso canal sobre o Argo, que é o seu belíssimo acerto de suspensão. É óbvio que não é um carro esportivo, não é nem essa a proposta, mas é um carro de comportamento muito correto, uma suspensão absolutamente silenciosa, que não bate, um acerto irrepreensível para todo tipo de terreno e robusta. Você vê que é um carro que aguenta pancada. Ouso dizer, inclusive, que esse carro tem a melhor suspensão do Brasil, melhor entre os hatches compactos, melhor entre os SUVs. Cara, é um belíssimo acerto de suspensão. Isso, inclusive, leva um pouquinho ao nosso segundo ponto positivo, que é a dirigibilidade. E é interessante observar isso porque quando você olha friamente, você vai pensar, nossa, um hatch compacto altinho com câmbio CVT e motor de baixo deslocamento. Vai ser um tédio. E de fato, não é um carro de grandes emoções. Mas com essa suspensão bem acertada e um motor que não sobra, mas também não falta, com uma direção leve, ele claramente é um carro fácil de dirigir. Olhando para essa proposta específica de ser um hatch aventureiro, a dirigibilidade dele aqui acerta na pinta. Um carro fácil de dirigir, que te traz segurança, que te traz uma boa confiabilidade em pisos ruins. E o terceiro ponto positivo é o seu espaço. A gente tem aqui na segunda fileira um carro com o melhor espaço interno da categoria. Você tem nos bancos dianteiros um espaço correto, com algumas limitações, como vocês viram.
E no porta-malas, um volume também absolutamente dentro da média da categoria. Ou seja, você tem isso tudo em um carro que mal passa dos 4 metros. E passa dos 4 metros só nessa versão Tracking. O Drive fica nos 3,99. Ou seja, percebe-se que a Fiat fez um bom trabalho de packaging aqui dentro. Mas se eu fico feliz em trazer pontos positivos já bem consolidados do Argo, a gente também fica insatisfeito em trazer pontos negativos que a Fiat infelizmente não atuou ao longo dos anos. O primeiro ponto aqui que a gente vai trazer são os equipamentos. Aqui inclusive a gente tem um downgrade em relação ao que o Argo era lá em 2017, porque é um carro que não oferece mais regulagem de distância e profundidade do volante, o que traz limitações de ergonomia, não tem mais apoio de braço central, limpador, farol automático, retrovisor eletrocrômico, painel digital de 7 polegadas com instrumentos analógicos, igual a gente via no HGT e no Precision, airbags laterais, enfim, um carro que não melhorou com o tempo. Isso inclusive me leva ao seu segundo ponto negativo, que é a sua segurança. Aqui a Fiat não vai além do que é obrigatório por lei. Literalmente nada do que tem aqui vai além do que a lei exige. E entre os hatches compactos, a gente já tem carros que, desde suas versões de entrada, oferecem 6 airbags, como é o caso de Onix e HB20, ou 4, como é o caso de Polo, com airbags laterais de tronco e cabeça, com estruturas muito mais seguras do que a do Argo foi avaliada no Lightning Cap. Enfim, a Fiat poderia ter pelo menos voltado a colocar os airbags laterais que já trouxe de volta no Cronos Precision, mas infelizmente nem isso voltou nesse pequeno, não dá nem para chamar de facelift, nessa pequena revisita de fim de vida. O Argo Tracking é o último sobrevivente de uma categoria que já foi moda há 10, 15 anos, a dos hatches compactos aventureiros. O HB20X saiu de linha ali ao redor de 2020. Onix Active nem veio nessa nova geração e também não era tão aventureiro assim. CrossFox já é uma memória de uma época muito distante. Então acaba que o Argo nessa configuração, ele não tem grandes concorrentes no mercado. Nenhum outro hatch compacto vem com essa proposta. O maior competidor dele, porém, está dentro de casa, já olhando para uma nova categoria de SUVs compactos derivados de hatches compactos. E este carro é o Pulse Drive 1.3 automático. Por que isso? Explico. Esse carro aqui a preço de tabela, preço base, agora no final de julho de 2025, custa R$ 107.990. Quando você bota essa pintura vermelha com o teto preto e o pacote Tracking Top, esse carro vai a R$ 112.070. Ele é mais barato do que os hatches compactos topos de linha de outros fabricantes, Polo Highline, Onix Premier, 208 GT. Claro que oferecendo menos, mas ele está perigosamente próximo do Pulse Drive 1.3 CVT com o pacote de opcionais dele. O que você perde e o que você ganha? Lá no Pulse você vai pagar cerca de R$ 3.000 a mais, vai perder a chave presencial, mas vai ganhar um carro que é mais moderno, tem uma melhor ergonomia, melhor segurança, mais espaço interno, com uma plataforma mais atualizada, isso tudo por menos de R$ 3.000 de diferença. Então a preço de tabela fica um pouco difícil recomendar esse Argo Tracking, por mais que seja um carro que a gente ainda goste bastante aqui e tenha gostado bastante nesse nosso teste de 7 dias. Então a nossa recomendação não vai ser muito diferente das outras que a gente vem fazendo recentemente. Negocie. A R$ 100.000 esse carro aqui fica bastante interessante. R$ 100.000 é preço de 1.0 aspirado e aqui você vai levar para casa 1.3 automático bem equipado. E negocie se você faz questão de um hatch compacto, fácil de utilizar na cidade, que vai te dar tranquilidade em valeta, lombada, se você viaja por estradas muito ruins, com muitos buracos, ou até se pega uma estradinha de sítio ali com terra batida, onde esses pneus Pirelli Scorpion vão te ajudar. Se não for o caso, economize um pouco mais e negocie também para levar para casa um Drive CVT, que vai te entregar a mesma experiência urbana e ainda vai te poupar uma graninha.
Ou seja, respondendo a pergunta lá do final do começo do vídeo, perdão, essa mudança aqui que a Fiat fez no Argo é muito protocolar. Mudanças que são bem-vindas, melhores faróis são bem-vindos, os antigos não eram ruins, mas ok. A central multimídia melhorou, mas ainda fica muito abaixo do que os concorrentes oferecem. É uma mudança que não muda a experiência do Argo, não muda o quão recomendável ele é. Enfim, uma mudança só para falar ali, segurar um pouquinho as pontas até chegar o novo Fiat Grande Panda. Ficamos aguardando para ver o que acontece aí no próximo ano, nos próximos 2 anos, e o que vai acontecer desse veículo aqui. A gente inclusive já avaliou a versão Drive aqui no canal, vale a pena conferir, a gente tem diversas outras avaliações do Argo por aqui. E assim a gente encerra mais uma. Deixem suas dúvidas, seus comentários aqui, sua curtida, se inscrevam. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia com mais uma avaliação aqui no Drive On. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.